Muito boa tarde a você, são 15 horas e 18 minutos na segunda-feira, dia 17 de junho de 2013. Esse ano realmente está passando muito rápido. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta, as tecnologias de ponta para a saúde e a qualidade de vida. Hoje, aqui no Brasil, é o Dia do Funcionário Público Aposentado e internacionalmente comemora-se o Dia Mundial de Luta contra a Seca e a Desertificação. Esse dia foi adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e em El Salvador e na Guatemala, hoje é o Dia dos Pais. Na Islândia é o Dia da Independência e na mitologia romana ocorre hoje o festival de Ludi Piscatari, em homenagem aos pescadores. Nesse mesmo dia, em 1936, Adolf Hitler nomeia Himmler como chefe da polícia alemã. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o general Charles de Gaulle funda o Comitê Nacional da França Livre em Londres. Nos Estados Unidos, nesse mesmo dia de 1972, a sede do Partido Democrata, no edifício Watergate, em Washington, foi invadida para a colocação de microfones a mando do presidente dos Estados Unidos da época, Richard Nixon. Ele disputava a reeleição. Meses depois, repórteres do Washington Post descobriram o envolvimento do presidente, provocando a sua renúncia. Com os trabalhos técnicos da Carol Batista e da Kelly Emezaki, para falar ser mais precisa, estamos realizando os salutes dessa segunda-feira, onde eu tenho o prazer de receber o Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho, que é médico especialista em homeopatia e acupuntura pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Atualmente ele é o presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira, a AMHB, órgão que representa os médicos e homeopatas brasileiros, e vice-presidente da Associação Paulista de Homeopatia, entidade de quase 80 anos e uma das primeiras associações homeopáticas do país. Dr. Ariovaldo também é coordenador científico do curso de especialização da Alfa APH e professor convidado de diversas associações e instituições nacionais e internacionais no ensino da homeopatia. É autor de inúmeras obras homeopáticas, sendo a mais conhecida o repertório de homeopatia, obra fundamental para a prática profissional. Antes, porém, de conversar com o Dr. Ari, vamos à notícia do dia. Não só, ateus reforçam fé na ciência em momentos de dificuldades. É comum ouvir dizer que a religiosidade das pessoas, ou pelo menos seu afluxo aos templos, aumentam em momentos de dificuldades. No dia a dia, não apenas já se demonstrou que a religiosidade fortalece os pacientes na luta contra o câncer, por exemplo, e que a religião e felicidade estão interligadas, como também parece que as religiões têm um ingrediente secreto, entre aspas, que faz as pessoas felizes. Mas como os ateus reagem nas condições de dificuldades, de eventos geradores de estresse e ansiedade, e em sua busca íntima de felicidade, aumentam a sua fé no poder explicativo e revelador da ciência. Isso foi o que demonstraram o Dr. Miguel Farias e sua equipe na Universidade de Oxford. Os pesquisadores argumentam que a crença na ciência ajuda as pessoas não religiosas a lidar com a diversidade, oferecendo conforto e confiança de maneira praticamente idêntica ao que se verifica em relação à crença religiosa. Abre aspas, nós descobrimos que passar por uma situação estressante ou geradora de ansiedade aumenta a crença que os participantes têm na ciência, diz o Dr. Farias. Continua ele. Esta crença na ciência que estudamos não diz nada sobre a legitimidade da própria ciência. Ao contrário, nós estávamos interessados nos valores que os indivíduos possuem em relação à ciência.
Abre aspas, não é só acreditar em Deus que é importante para a obtenção desses benefícios psicológicos, é a crença geral, diz o Dr. Farias. Pode ser que nós, como seres humanos, sejamos apenas propensos a ter crenças, e até mesmo os ateus têm crenças não sobrenaturais que lhes dão segurança e conforto. Fecha aspas, diz esse pesquisador da faculdade de Oxford. Ateus reforçam fé na ciência em momentos de dificuldades. Muito bem, vamos à pauta de hoje, com uma entrevista com o Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho, como eu disse, médico especialista em homeopatia, professor internacional, com experiência internacional, difícil fazer uma pauta com ele. Ele está indo para a Alemanha, não, está indo para a Holanda, não, está indo para o Japão, cada hora ele estava indo para algum lugar, mas eu gostaria, a gente já está querendo pautar esse programa com o Dr. Ariovaldo já há algum tempo, quando recentemente uma revista de circulação nacional chamou os homeopatas de malucos, porque de uma certa maneira alguns colegas, ou se imagina que os homeopatas falam que não recomendam as vacinas. Doutor Ariovaldo, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Salutes. Boa tarde. Boa tarde, tá? Para mim é uma satisfação estar aqui. Doutor Ariovaldo, vamos começar falando para o leigo o que é a homeopatia. A homeopatia é como a acupuntura e como a medicina, né? Todo mundo tem um pouco, né? E todo mundo acha que sabe o que é. Ah, a acupuntura é bom para isso, a homeopatia é bom para aquilo. O que é a homeopatia, doutor Ariovaldo? A homeopatia ela é uma terapêutica médica, né? E aplicada também pelos cirurgiões dentistas, pelos médicos veterinários. E os medicamentos são preparados pelos farmacêuticos, né? E nós temos um tipo de medicamento que é um medicamento diferente do medicamento tradicional, onde as doses são menores, né? Os medicamentos não apresentam toxicidade. E quando a gente procura medicar um paciente, a gente tem uma visão holística, uma visão do todo, né? Para poder aplicar o medicamento. Doutor Ariovaldo, por conta disso, das dinamizações, por conta das dinamizações, inclusive algumas em alta potência, costuma-se falar que a homeopatia é parecida com água, ou porque essa medicação não tem um princípio ativo, é uma coisa inócua. Por que isso ocorre e qual a maior e melhor informação para o consumidor, para o paciente que procura um médico homeopata, doutor Ari? Na realidade é assim, a homeopatia, os medicamentos homeopáticos, eles sofrem um processo de diluição, né, e agitação do frasco, onde retira-se toda a matéria, né, toda a substância material do medicamento. Porém, fica uma informação dentro daquele líquido, líquido que é preparado. Ou seja, não é só água, é uma água com uma determinada informação que causa uma mobilização do organismo no sentido de aumentar sua resistência e combater a enfermidade, o mal, a doença que se apresenta. O senhor falou, doutor Ariovaldo, normalmente de uma palavra-chave que recentemente, há uns 15 dias atrás, eu entrevistei o doutor Francisco Viana, que vai dar um curso agora, dia 21, 22 aqui de junho, aqui em São Paulo, sobre biofísica alemã, falando exatamente isso, que a medicina do futuro é a informação. Quando nós colocamos uma agulha num determinado meridiano, querendo estimular o fígado, o baço pâncreas, o rim, nós estamos dando uma informação mecânica, mas uma informação energética. E, obviamente, o que o senhor falou, uma palavra-chave, uma informação diluída que não precisa ser necessariamente uma substância ponderal química elevada. Hahnemann, conta um pouquinho da história de Hahnemann, que criou esse processo dos similares, doutor Ari. Então, o Hahnemann, ele foi um médico alemão, né? Ele viveu há 250 anos, né? Onde que era antigamente a Alemanha Oriental, na cidade de Meissen, que ele nasceu. E ele foi uma pessoa assim que, descontente com a medicina da época, né? Desenvolveu um novo método de tratamento, porque a medicina da época, se a gente considera hoje a medicina às vezes agressiva, a medicina clássica, alopática, como se diz, na época era muito mais. Então ele, incomodado com isso, desenvolveu essa técnica terapêutica onde os medicamentos eles são mais diluídos e dessa forma não possuindo essa toxicidade.
Já tem o Adriano Santos aqui, o nosso chat está no ar, vocês podem participar por intermédio do chat, é sempre um prazer, dando um brilho e dando uma agilidade ao nosso programa. O Adriano Santos está perguntando aqui pelo nosso chat o que homeopatia e florais têm em comum, doutor Ariovaldo? Na realidade, ele tem em comum vamos dizer assim, a infinitesimalidade, vamos dizer assim, né? São medicamentos diluídos, né? Porém, são técnicas bem diferentes de aplicação, né? E técnicas, assim, vamos dizer assim, são objetivos, às vezes objetivos diferentes com que se aplica o floral, é diferente do que se aplica a homeopatia. Uhum. Em geral, o floral ele é mais aplicável em problemas, vamos dizer assim, emocionais, sentimentais, enquanto que o remédio homeopático, ele pode ser aplicado também em problemas emocionais, mas ele tem uma aplicação física, ele tem uma aplicação nas doenças crônicas, as amidalites crônicas, as bronquites, tá? Na fisiologia os quadros mesmo, alérgicos, né? ele atua muito nesse tipo de enfermidade. Aliás, eu tenho um depoimento a dar. Minha irmã pequenininha, hoje ela está com quase 28, 30 anos, ela ia quase tirar as amígdalas e não tirou por conta de um médico homeopata, Dr. Marcos Amaral Campos, deve provavelmente conhecê-lo. Sim, conheço sim. Eu já me tratei com ele, inclusive, é um amigo da família e realmente não precisou retirar as amígdalas, felizmente, porque a amígdala ela é uma barreira contra infecções, vírus, bactérias que vêm do ambiente. A amígdala é uma das primeiras barreiras. Você tira isso, vai uma gastrite, uma esofagite, é isso, né, doutor? Aí vai aprofundando o nível de infecção, né? Não é isso? Na realidade, né, a amígdala é um órgão linfóide e ele é um órgão de defesa, né? A gente fala os guardiões. Os guardiões, né? Então, assim, às vezes você tira a amígdala, você cria uma condição de produção de um processo inflamatório, infeccioso na faringe, na laringe, assim por diante. O senhor disse agora há pouco que dá para se tratar doenças crônicas com a homeopatia, explicou a diferença dos florais. Eu particularmente trabalho com os florais do Joel Aleixo, que trabalha com a questão alquímica, mas não é só alquímica na produção, é na visão da abordagem do paciente por intermédio da alquimia, onde você vê os 4 elementos, também baseado na medicina chinesa, e as 3 substâncias, sulfur, mercúrios e sal. A homeopatia trata também de patologias agudas, doutor Ariovaldo? Trata. De que maneira? Da mesma maneira como a gente trata o crônico também. Na realidade, é assim, a gente tem, normalmente no quadro agudo, a gente medica mais frequentemente, a gente até pode usar doses únicas também, mas normalmente são medicamentos mais repetidos, né, porque necessitamos dar um estímulo no organismo mais frequente para que ele possa responder ao quadro de doença, mas as doenças agudas em geral são tratáveis homeopaticamente. Obviamente, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar assim, tá? A homeopatia é uma terapêutica, tá? Que ela para ser aplicada, tá? Pode ser aplicada num primeiro momento, tá? Mas nós somos homeopatas, somos alopatas também. Claro, claro. É uma coisa feita com responsabilidade. Temos condição, digamos, o organismo está reagindo, a criança, digamos, é uma criança, está com muita febre, está com um quadro muito intenso, nós temos a condição de aplicar também o alopático. Mas, em primeiro lugar, a gente estimula com remédio homeopático para ver se produz uma reação e, vamos dizer assim, muito frequentemente a gente trata os quadros agudos com homeopatia perfeitamente, estimulam a reação do organismo e a criança ou o adulto melhor assim. O senhor falou agora sobre a febre, crianças febris. A febre normalmente, a gente sabe que é uma reação orgânica de um ataque infeccioso. E normalmente só tirar a sintomatologia da febre, na verdade você está tirando a luzinha vermelha do carro que aparece quando está faltando óleo, ao invés de saber de onde essa luzinha vermelha está acendendo, e no caso a falta do óleo. Como é que é a indicação dos médicos homeopatas às mães com crianças em estados febris? Assim, em primeiro lugar, a gente sempre recomenda, procure o médico que está tratando, para ele poder avaliar, tá? Justamente o porquê. Porque, na realidade, a febre, não adianta você chegar a dar um antitérmico e achar que resolveu o problema, porque não resolveu. Você só tirou... Tirou a lampadinha. Você tirou o que está informando que está havendo um processo inflamatório, um processo infeccioso naquela criança, tá? E aí a gente começa a medicar, mas a gente, vamos dizer assim, a gente não dá um antitérmico, o remédio homeopático não serve como antitérmico. Nunca, vamos dizer né? assim.
assim, o remédio homeopático serviria mais como, assim, comparativamente como um anti-inflamatório. Tá? Ele vai combater o processo que está causando a febre. Por isso que a gente recomenda que não se retire, não se tire esse sinal da febre, não fique se dando antitérmico, porque a gente não tem até nem como controlar, fica difícil, mais difícil a gente controlar como que está a evolução da enfermidade. Que pode ser de N motivos essa febre. A febre é apenas um sinal alerta, de alerta, né? Exatamente. É o sinal de alarme que a gente fala, né? Não, eu digo assim, aí uma mãe que trata com um médico homeopata tem um pouco mais de consciência disso e não vai querer tirar rapidamente, simplesmente, a temperatura elevada sem saber de onde é que isso está vindo, não é isso? Exatamente. Tá? A gente recomenda que, assim, informe, a gente começa já a medicar, a gente já começa a tratar e acompanha. Eu, pessoalmente, eu peço para os pacientes não procurarem não ficar dando antitérmico assim, gratuitamente, assim, deu uma febrinha, já, não, espera um pouquinho, vamos começar a medicar, vamos ver como que a criança vai reagir, tá? E assim, deixa a febre aí, porque assim a gente consegue ter um controle do que está acontecendo com o paciente. Porque a febre é tranquila, não causa um problema maior, tá? Pela experiência, são mais de 30 anos de experiência como médico homeopata, eu nunca tive nenhum problema, assim, vamos dizer assim, maior com a febre. Em 30 anos de profissão, nunca teve uma convulsão, nunca teve, nada disso? Não, já vi várias convulsões, né? Mas assim, nunca vi nenhum transtorno mais grave, nunca tive nenhum transtorno mais grave, uma sequela definitiva, não, nunca vi isso daí, pelo menos na minha experiência prática, né, de médico homeopata. Como é que é a briga com os médicos alopatas? Tem briga ainda? Não, eu vou dizer assim, né? Existe a homeopatia, ela é uma especialidade médica, né? Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? O médico, o profissional, né? Ele se forma médico e depois disso ele escolhe uma especialidade. Hoje em dia, a homeopatia, normalmente, a pessoa faz uma especialidade clínica, a maioria dos médicos faz uma especialidade clínica, por exemplo, pediatria. A segunda especialidade mais frequente dos pediatras é a homeopatia. É impressionante. É impressionante mesmo. Tá? Então, faz uma primeira... Eles estão à frente, né, na formação dos homeopatas, com da toda medicina, certeza, né? No curso que a gente tem, nesse curso de especialização da Alfa PH, nesse curso, metade dos alunos, pelo menos metade dos alunos médicos são pediatras. Porque a aplicação na pediatria é uma coisa maravilhosa, porque o pediatra, ele se forma, começa a aplicar, se sente incomodado de dar tanto antibiótico, tanto anti-inflamatório, corticoide para os pacientes, ele busca uma outra terapêutica, um outro tipo de medicamento que possa auxiliar aqueles pacientes, ele não precisa dar tanto remédio. E a homeopatia, ela cai direitinho nessa prática. Eu posso afirmar, eu sou um paciente de homeopatia desde os 11 anos. Eu lembro da minha mãe colocando alguns comprimidos ali na água, antiga, o meio da Prado, que tem uma ou outra farmácia, né? Abria a água, saía aquela tinta vermelha. Eu falava, olha, o pessoal fala que isso aqui é água com açúcar. Eu lembro de minha mãe fazendo isso, tinha 10, 11 anos. E não me arrependo, acho que a homeopatia, sobretudo, né, para a pediatria, é fundamental, porque intoxica menos, nem intoxica na verdade, porque você trabalha com substâncias similares ao próprio organismo, ou à própria patologia, de maneira para que a pessoa reaja com resultados muito bons. Por que com a criança é mais fácil de tratar do que adultos, doutor Ariovaldo? A criança ela é espelho da alma. Tá? A gente vê claramente os sentimentos da criança, a gente percebe claramente o que está acontecendo com a criança. A criança adoeceu, a mãe já fala, olha, meu filho, às vezes a menina não está nem vendo muita coisa, mas a mãe já está falando, olha, está mudando o comportamento, a mãe já percebe, então a gente tem uma noção dos sintomas mais facilmente e com isso auxilia muito, porque o homeopata ele se baseia na manifestação dos sintomas que se apresentam para escolher o remédio. Tá? Às vezes até mais importante o sintoma do que o diagnóstico mesmo propriamente dito. É importante o diagnóstico, muito importante, mas às vezes os sintomas já começam a denotar o que está acontecendo com aquela criança. Tá? Mas no adulto também é a mesma coisa. O adulto, normalmente, ele começa durante o tratamento homeopático a desenvolver um sentido de observação, de autoobservação. Porque ele percebe que isso que ele fala, os detalhes, tá? São muito importantes para o médico homeopata. Cite algum deles, doutor? Por exemplo, desejos,
aversões alimentares, alterações de humor. A pessoa percebe, começa a perceber, está começando a ficar estressado, está começando a ficar agitado, está começando a ficar ansioso. Ele já sabe que o próximo passo é começar a sentir uma bola no estômago, depois sentir um enjoo, começar a sentir uma queimação no estômago. Ou então começa a sentir que falta o ar de noite, vai dar aquele broncoespasmo, tal. Então a pessoa percebe que tem um encadeamento dos processos que resultam na doença final. Isso daí, para o homeopata, isso é ouro. Porque isso daí que faz com que a gente escolha o medicamento mais adequado para aquele paciente. Agora, qual a diferença, doutor Erovaldo? Brilhante a sua explanação. Qual a diferença dos médicos homeopatas chamados unicistas e os não unicistas? Por que tem um remédio de fundo único? Alguma preferência num determinado momento do tratamento pelo remédio de fundo e outros não? Gostaria que você explicasse um pouco isso. São duas linhas. Condutas. Né? São dois modus operandi, como se diz. Tá? O unicista ele tem uma visão mais globalizada, vamos dizer assim, né? Que a pessoa tem uma determinada forma de ser, tem determinados comportamentos que caracterizam a sua individualidade e com isso eles buscam um medicamento que cubra esse todo. Tá? E os médicos que prescrevem mais de um medicamento, os pluricistas, tá? Em geral eles têm uma visão mais vamos dizer, mais da parte. Então, esse medicamento pega mais a parte da doença, esse medicamento pega mais a parte da constituição, esse outro medicamento pega mais o global. Mais comportamento, mais psicológico, mais fisiológico. E aí eles constroem, tá, com um conjunto de medicamentos essa mesma globalidade que o unicista procura construir com um medicamento único. Entendi. As pessoas que se utilizam da homeopatia podem perfeitamente continuar utilizando os medicamentos alopáticos. Aonde que é essa linha tênue entre uma coisa e outra, doutora Erovaldo? Eu sempre falo assim, olha, o paciente às vezes vem tomando determinados medicamentos, tá? Vamos dizer assim, vem tomando medicamento para dormir. Tá? Aqueles remédios os calmantes, ditos calmantes. Né? Eu, em geral, assim, eu começo o tratamento, tá? E durante o tratamento a gente começa a diminuir o medicamento na medida que o paciente começa a se sentir melhor. Tá? A gente começa a sentir uma resposta do paciente, a gente já começa a diminuir o medicamento, ou então o próprio colega que está administrando esses medicamentos começa a perceber isso. Nenhum médico quer ver seu paciente tomando um monte de remédio e tomando remédios necessariamente. Na medida que o outro colega está vendo também, às vezes é um cardiologista que está acompanhando seu... Neurologista, psiquiatra. Neurologista, psiquiatra, um gastroenterologista, está dando um remédio, por exemplo, eu falei agora de uma gastrite, por exemplo, ele não quer ver seu paciente ficar tomando remédios necessariamente. E na medida que o paciente está melhorando, ele mesmo já começa a diminuir o medicamento. Não são coisas excludentes. Tá? Homeopatia é uma coisa, é uma técnica terapêutica, a alopatia é outra coisa, é uma técnica também. Ambos podem beneficiar o paciente. O momento certo e adequado é o tem médico um momento que tem que perceber. certo e adequado. Por isso que a gente precisa ter uma formação médica. Tá? É o grande ponto que a gente coloca, da importância para a gente poder ter essa avaliação clínica, para saber onde que está esse limite entre uma coisa e outra, que às vezes é necessário, às vezes a gente mesmo tem que dar um remédio alopático. Não é o que a gente quer, mas às vezes é o que a gente precisa fazer. Qual a porcentagem dos seus casos, dos seus pacientes, em que há necessidade de ministrar medicamentos alopáticos, doutora Erovaldo? É difícil dizer. O que eu posso dizer é que tem muitos pacientes que, vamos dizer assim, a gente acaba deixando o paciente tomar os remédios alopáticos que já vem tomando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, que até vi agora recentemente. Paciente que tirou a tireoide. Não tem como não retirar o hormônio de tireoide que ela está tomando. Não tem tireoide. Né? Isso daí é uma coisa que vai tomar toda a vida. Ou então paciente diabético, que já vem muito tempo tomando o medicamento hipoglicemiante, até uma insulina, não tem como. O que a gente vai fazer? A gente vai estimular. O paciente ele tem uma sensação melhor de bem-estar, ele tem uma resistência, diminuem as crises
tá? De hipo ou hiperglicemia, fica mais estável o quadro, mas a gente sabe que a gente não vai poder tirar e o paciente também sabe, a gente explica isso para o paciente, que a gente tem coisa que não, a gente não vai fazer milagre. Milagre ninguém faz, o que a gente faz é Mágica, procurar a gente melhorar. brincar que a gente faz mágica, milagre não, né? Às vezes faz, exatamente, muito boa essa comparação aí. Eu costumo brincar com meus pacientes, falei, mágica a gente faz, milagre ainda não, né? Na anamnese, por intermédio da medicina chinesa, de acupuntura, você também é um acupunturista, colega, a gente faz todo o levantamento dos 4 elementos, faz toda a fisiologia dos 5 elementos, desculpe, 4 elementos da alquimia, os 5 elementos da medicina chinesa, dos órgãos, da vísceras, faz uma anamnese levando o modo de vida do paciente. Se dorme bem, como é que se alimenta, quais são os sabores, enfim, tem uma anamnese toda especializada em relação à ficha do paciente. Em relação à homeopatia e à alopatia, qual a diferença da consulta? Como é que é essa anamnese, essa primeira consulta? Gostaria que o senhor fizesse essa comparação, doutor Edevaldo. A consulta homeopática e da alopática, né? Isso. Então, na homeopática, a gente faz na consulta homeopática uma consulta alopática, onde a gente acrescenta mais algumas coisas. Tá? Então a gente pega a queixa do paciente, pega a história pregressa, pega os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, faz o exame físico, pede exame complementar se for necessário, mas durante a consulta a gente tem algumas perguntas que são características do homeopata fazer. Por exemplo, eu falei lá dos desejos e aversões alimentares. A gente pergunta de peculiaridades do sono, posição em que dorme. Posição também? Posição em que dorme, sonhos, transpiração, a gente pergunta, da sede do paciente como que é. E cada um desses itens dá uma indicação para um possível medicamento. Se a pessoa é calorenta, se a pessoa é friorenta, os horários que ela se sente bem, os horários que ela não se sente bem, o que ela sente. São características, tem medicamentos que têm determinadas características até de horário, que pioram e melhoram. O Jung, doutor Edevaldo, estabelece 4 grandes temperamentos. Os temperamentos, esses 4 temperamentos são levados em conta também na anamnese homeopática? O bilioso, mais nervoso, mais calmo, mais passivo? Vamos dizer, existem medicamentos que são mais biliosos. Por exemplo, nos vômica. Medicamento nos vômica é mais bilioso. Tá? Natromuriático é mais melancólico. Silícia? Silícia, talvez, a silícia ela tem uma mescla, tá? Pode ser mais melancólica, tá? Mas pode ser mais biliosa, porque a silícia às vezes tende a ter características de teimosia muito grande. Tá? Seria ministrado para pacientes teimosos? Não sempre. Nem sempre? Não sempre. A silícia é muito tímida também. Tem algumas características muito antecipada. Então tem algumas peculiaridades de medicamentos. Isso daí também tem uma vivência da gente, né? Claro, óbvio. Tem uma vivência, né? E às vezes assim, mas não é uma coisa que é fixa, né? Como eu lhe falei, é uma coisa que a gente olha a globalidade. Tá? A nusvômica tende a ser mais biliosa, mais sanguínea. Tá? O nato muriático tende a ser mais melancólico, mais pesaroso, maguento. Tá? Tende, mas isso não significa que a nusvômica não possa ser assim, não significa que o nato muriático também não possa ser mais estourado, mais nervoso. Aí tem que afinar a medicação de acordo com o paciente. Lógico. Aí a gente pega aqueles detalhes, né? Os desejos, né? A nusvômica gosta de comida mais condimentada, mais forte. O nato muriático já gosta de alimento mais salgado, se sente melhor em determinada região, nusvômica em outra. Então, é uma coisa que a gente faz uma inter-relação para o entendimento dessa globalidade. É uma composição de uma fórmula, pelo que você diz. É uma composição de um quebra-cabeças. Até chegar no âmago. Até você construir aquela imagem que casa com a imagem do medicamento. Entendi. Muito interessante essa sua colocação, doutor Edevaldo. São caros os medicamentos homeopáticos, doutor Edevaldo? Não. Os medicamentos homeopáticos eles são muito baratos. Tá? São, assim, vamos dizer assim, são bem mais em conta do que os medicamentos alopáticos. Por quê? Porque na realidade eles não têm aquela matéria-prima, aquela quantidade de matéria-prima, como tem o remédio
o alopático. O custo do remédio homeopático é muito por conta do trabalho que dá para fazer. E normalmente, tá, existem laboratórios homeopáticos industriais, tá, mas existem um grande, principalmente no Brasil, a farmácia, a arte farmacêutica no Brasil, tive agora no congresso da Liga Médica Homeopática Internacional, os farmacêuticos brasileiros são admirados porque eles conseguem no nosso país fazer os medicamentos homeopáticos no seu próprio laboratório. É maravilhoso. Nossa, impressionante. É maravilhoso. Impressionante. É maravilhoso. Vira e mexe eu vejo internacionalmente a homeopatia tomando pancada aqui e acolá. Eu sou um amante da homeopatia, acompanho as notícias por conta da minha profissão, do meu trabalho, inclusive até em relação aos saludes, e vejo que aqui na Inglaterra, você vê que a gente percebe, a gente não nasceu ontem, que são campanhas orquestradas, obviamente. Por que a homeopatia é tão visada a tomar pancada, doutora Leona? Assim, a gente transita em dois campos importantes. Primeiro campo, que a gente lida com doses infinitesimais. Ou seja, é muito difícil você explicar para uma pessoa que ela está tomando, vamos dizer, como a gente falou no início agora do programa, uma aguinha e está surtindo efeito. Uhum. Não é cabeça de todo mundo que entra isso daí. A gente observa na prática isso acontecer. E o segundo ponto é que a gente não... A homeopatia, ela não é, vamos dizer assim, mobiliza grandes quantias financeiras, vamos dizer assim. Tá? Um laboratório alopático, ele mobiliza milhões. É um trânsito financeiro entre matéria-prima, produção, maquinário. A homeopatia não tem nada disso, a homeopatia é simples. A homeopatia é simples, a gente trabalha na simplicidade. O medicamento homeopático é aquela imagem do farmacêutico no seu laboratório, produzindo aquele medicamento, aquela fórmula que o médico prescreveu, o farmacêutico exercendo sua arte atrás do balcão e produzindo aquele medicamento. É essa que é a imagem da homeopatia. E atendendo o paciente lá que está lá no balcão, cuidando da sua matéria-prima, tá? Cuidando da sua matéria-prima e preparando aquele medicamento, que é a arte dele. Por que tanta pancada assim? Questão econômica, doutora? Eu acho que tem um fundo de questão econômica, mas eu acho que também tem um fundo também de... poder? Assim, eu acho que tem um fundo também não gosto de ficar culpando a indústria farmacêutica. Não acho que não é só por aí, não. Não, eu sei que é orquestrada. Eu não sei se me parece que a indústria farmacêutica tem bastante interesse nisso, mas que incomoda. Senão não levava pancada. E as pancadas a gente vê, e são oficiais, né? Órgãos oficiais, de laboratórios, de etc. Que a gente vê falar, não, é inócuo, não tem comprovação científica. Como não tem comprovação científica? A comprovação científica eu dou para o meu paciente, o paciente melhora. A comprovação é clínica mesmo. A clínica. É a observação do fenômeno. Tá? Fenômeno agora não precisa ter uma curva de... Outro dia eu vi um texto, o doutor Evaldo estava falando da acupuntura, que não tinha evidências, mas tinham 1.400 casos com evidência clínica. Eu falei, mas você quer quanto? 15 mil casos? O que você quer para colocar uma evidência científica? Né? Quer dizer, então a gente fica meio assustado, porque... funciona, obviamente que funciona, e se vem algumas ondas eu brinquei, né? Estou falando assim na pancada e tal, numa agressão que você percebe absolutamente gratuita, você fala, por que isso está acontecendo? É porque está incomodando. Então existe sim um movimento orquestrado em nível internacional, em nível nacional, porque é essa imagem que o senhor disse, né? Quer dizer, o médico passa aquela medicação, o farmacêutico lá no seu laboratório bate os vidrinhos lá 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, ou põe na maquininha para bater diluir aquela informação até chegar no ponto em que vai ajudar o paciente. A gente sabe também, a acupuntura sofre a mesma coisa. Como é que com 3, 4 agulhas você restabelece o meridiano e faz um órgão funcionar? Isso interessa para algumas pessoas que vendem remédios? Claro que não, né? Eu acho assim, se a homeopatia tivesse 1/1000º da verba de pesquisa... Milionésimo da verba de pesquisa que tem esses medicamentos alopáticos, a gente já tinha os instrumentos que a gente precisava para mostrar, reconhecer essa informação. A acupuntura, eu digo a mesma coisa. É porque não tem interesse, não gera o lucro
Então não tem interesse nessa disponibilização de verba que tem a medicina tradicional. Uma pesquisa, há algum tempo atrás eu tenho essa informação, não sei como está hoje, mas calculava-se um desenvolvimento de uma nova medicação em 5 milhões de dólares. Eu acho que é muito mais. É muito mais, né? Muito mais. Quer dizer, o nível que está, porque foi falado agora do número de evidências que são necessárias e casos que são necessários para a gente poder provar o medicamento, eu vejo que é muito mais que isso. Alguém tem que pagar a conta, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Alguém tem que pagar essa conta. Com certeza. Aqui no Brasil, qual a situação da homeopatia hoje? Ela começou Na verdade, eu lembro que o senhor, por favor, me corrija. Os primeiros homeopatas que vieram foi no início do século, não foi isso? Nos anos 40? Da homeopatia? Da homeopatia aqui no Brasil. Estava muito ligado também com a introdução da fitoterapia. Tem umas coisas aqui no Brasil que a gente não tem ideia. A homeopatia chegou no Brasil em 1840. Isso. Com um médico francês chamado Jules Benoît. Exatamente. Chegou no Rio de Janeiro, né? Ele veio para montar uma comunidade autossuficiente, porque o remédio homeopático ele pode ser produzido em loco. Tá? Mas não deu certo a comunidade, mas deu certo a homeopatia. Ele montou depois no Rio de Janeiro uma série de ambulatórios de atendimento à população. A homeopatia é popular no Brasil até hoje, mas a origem dela no Brasil, da expansão dela, é pela aplicação na população que não podia ter os medicamentos que eram muito caros, que são e eram também. Né? Então, aplicou-se, era a medicina possível na época. Abriu-se os ambulatórios, formaram-se muitos homeopatas. E a homeopatia se expandiu no Brasil. Interiorizou, porque o pessoal ia para o interior, para as fazendas, levava os estojinhos homeopáticos, as boticas. Tá? E com isso a homeopatia se interiorizou e foi nos rincões. Naquele tempo era uma situação de muito mais dificuldade. Tá? E assim ela se popularizou. Quantos médicos homeopatas existem hoje no Brasil, doutora Erevaldo? Olha, existe uma estimativa que eu não vou dizer que é uma estimativa exata. Eu, como presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira, pode dizer que não é exata, mas eu acho que cabe dizer 15 mil. 15 mil? 15 mil. É muito pouco ainda, né, doutora Erevaldo? Não, mas... Para a população brasileira é muito pouco. Na realidade, a gente poderia estar, vamos dizer assim, com muitos mais médicos e teria lugar para colocar nos atendimentos, principalmente o atendimento público. O meu filho está fazendo o 4º ano de medicina na Escola Paulista de Medicina. E eu converso muito com ele, a gente fala, eu até brinco com ele. Eu falei, olha, você pode até decidir amputar, porque ele está na cabeça absolutamente alopática. Eu falei, mas pegar pulso você vai ter que aprender. E agora ele parece que está começando a querer pegar pulso, etc. Então eu percebo que a formação, durante um tempo eu também fiz um jornal, chamava Jovem Médico, ligado à Associação Paulista de Medicina, e eu percorri as faculdades avaliando o ensino médico aqui no Brasil. Obviamente que esta visão alopática, essa visão do exame diagnóstico, né, que hoje o médico precisa muito do equipamento para você ter um diagnóstico. Né? Outro dia, numa conversa com o doutor Evaldo Martins Leite, inclusive, falamos disso, né, da dificuldade, porque o médico hoje ele precisa de muitos equipamentos para produzir uma... Ele não tem a hipótese diagnóstica para confirmar o exame complementar, ele precisa dos exames para poder chegar ao diagnóstico. O que acontece? Nos rincões mais afastados do país não tem médico porque não tem aparelho, porque sem aparelho o médico não sabe fazer o diagnóstico. Olha que nó que nós chegamos. Aí estava conversando com ele e percebo, ele mora numa república, eu converso muito com os estudantes, eu percebo que essa formação mais cartesiana da medicina é muito rígida no país. Como é que esse médico recém saído da faculdade pode ter a cabeça um pouco mais aberta à homeopatia? É muito difícil? Eu acho que existe uma... Isso é uma opinião de quem... Eu também sou formado na Paulista. Na Paulista, na antiga Escola Paulista. Não, eu chamo só Paulista, porque na Unifesp eu não chamo. Também ou Escolinha ou Paulista, né? E assim, eu tive uma formação clínica muito boa. Tá? Então a gente apalpava o abdômen para saber reconhecer. Né? Eu me lembro de uma série de manobras que a gente fazia na época, a gente aprendeu a fazer na época, que eu vejo os alunos hoje não estão aprendendo mais. Eu já atendi nenês que hoje são estudantes de medicina.
Tá? E que a gente continua atendendo, continua vendo. Existe um ambulatório da Liga de Homeopatia dentro da própria Unifesp. A gente percebe algumas lacunas de falhas nesse aspecto. Por quê? Porque o instrumental está muito desenvolvido. Então, o médico nem precisa mais saber examinar, porque ele vai lá, faz um ultrassom. Não que não seja um avanço, é um avanço para a gente fazer um diferencial, tudo. Mas a mecanização está muito grande. Está muito grande. E nós estamos falando da Escola Paulista, que é uma das mais abertas a esses novos campos de pesquisa e atuação em outras áreas. A Paulista, com certeza, eu participei de congressos lá de medicina ayurvédica e de práticas complementares na Unifesp. Eu tenho acompanhado o trabalho. A Unifesp é a mais aberta. Eu falo aqui no programa, quando o Arthur entrou na escola, eu falei, olha, é a melhor escola de medicina, que me perdoe os uspianos e tal. Mas ela é a mais aberta nessas novas técnicas. Mas assim, o médico recém-formado, ele está aberto a aprender a homeopatia, ele está aberto a compreender outros tipos de abordagem que não aquela acadêmica que ele aprendeu? Vou te ser sincero. Tá? Sim. Está. Isso é uma ótima notícia, doutor. Está. Eu sei que está. Porque a gente tem trabalhado com o pessoal mais recém-formado, existe uma sede de conhecimento de novas terapêuticas, porque são instrumentos, são instrumentais de exercício da profissão. Tá? E de sucesso. Poder ter sucesso na sua própria profissão. Então, são coisas assim que eu tenho visto, sim. Tá? E até dos mais antigos também, viu? Tem alguns aposentados já que já se aposentaram e vieram fazer o curso de especialização. Eu acho isso maravilhoso. Inclusive os médicos mais antigos, abertos a essas novas perspectivas, eu acho realmente maravilhoso. Nos casos cirúrgicos, no pré e pós-operatório, como é que a homeopatia pode auxiliar? Simplesmente estimulando o sistema neurovegetativo, endócrino, emocional, trabalha com o sistema imunológico. Como a homeopatia atua nesses casos cirúrgicos? Não, ela atua assim. Tá? É muito bom. Tem alguns médicos, inclusive alopatas, que já pegam um esquema, por exemplo, de alguns cirurgiões plásticos, a gente sabe que acabam utilizando alguns medicamentos. Tá? E alguns medicamentos são bons para facilitar a cicatrização, para diminuir a chance de infectar o processo cirúrgico. Tá? Então existe uma aplicação sim, tá? No pré e no pós-operatório com remédio homeopático. Famosa árnica. Árnica, tem muitos remédios, árnica, estafizaga, a própria nosvômica, grafites, tem uma série de medicamentos que a gente pode utilizar no pré e pós-operatório. Essas doenças chamadas incuráveis, esses grandes problemas que assolam a humanidade na modernidade, a gente tem assistido, obviamente, também muito por conta da evolução da medicina de maneira geral, a extensão do período de vida das pessoas. O problema é a qualidade de vida dessas pessoas, como que está se vivendo mais. As pessoas estão vivendo muito doentes. Vai ter um congresso agora de saúde quântica, eu entrevistei o Wallace Lima. Eu mesmo tive minha mãe falecida no final do ano passado em condições absurdas dentro do hospital, dentro do INCOR, em que a pessoa fica entubada durante dias, sendo mantida com respiração artificial, com noradrenalina, ou com adrenalina para o coração bater, e aquela quantidade de... É uma coisa absurda o que a gente vê dentro da hospitalização, sobretudo no final da vida. Tem livros que eu acabo lendo em que falam que a gente aprendeu a nascer, os médicos obstetras acompanham, etc. Mas nós ainda não aprendemos a morrer. Estamos vivendo mais tempo, mas com qualidade de vida comprometida. E qualidade de vida, segundo eu particularmente entendo, é você saber realizar os teus princípios anímicos, teus princípios racionais, teus princípios espirituais, inclusive. A gente está vivendo mais com muitas patologias. Sem entrar no caso da depressão, falaremos daqui a pouco, gostaria que o senhor falasse do tratamento homeopático para doenças mais crônicas e severas, como o câncer, por exemplo, e a própria AIDS. Eu sempre falo assim, né? A homeopatia, nesse caso, ela é coadjuvante.
Não dá para você não aplicar um tratamento quimioterápico num paciente com câncer. Falar assim, ah, não, você não vai tomar quimioterapia, você vai tomar um remédio homeopático. Não tem cabimento falar um negócio desse. Uhum. É irresponsável, né? Ah, não tem cabimento nenhum, né? Porque isso daí são um desenvolvimento da medicina, é uma doença altamente agressiva, né? Né? Onde já existe uma lesão grande, não é um processo funcional onde são alterações bioquímicas que estão ocorrendo, mas sim lesões, às vezes lesões graves num câncer maligno, num carcinoma, né? Não tem cabimento, mas a homeopatia, ela como suporte, ela é boa, viu? Como suporte. Como suporte ela é boa. E aí, no caso, o quê? Sistema imunológico? Sistema imunológico, essa parte mais emocional, essa parte do atendimento, do contato. Agora, o ano que vem, tá, teremos o Congresso Brasileiro de Homeopatia. Um dos pontos que a gente quer abordar é a medicina paliativa, que é justamente o tratamento daquele paciente terminal. Com certeza. Que merece, o paciente terminal ele merece mais do que tubo, fio, exatamente. Pra nada, um monte, né? de remédio. No fundo, a pessoa não vai impedir que a pessoa... o que a pessoa, naquele momento, ela precisa é da presença da família, da presença dos entes queridos. Ela está se despedindo daquele momento da vida dela. É um processo que deveria ser muito mais natural, né, doutora? Claro. Eu acompanhei no INCOR, acompanhei na Escola Paulista mesmo, todo esse processo, essa luta com a minha mãe. Eu entrava na UTI, conversava com os médicos, por amizade e tal. E eu tinha percebido isso. A coisa do INCOR, para mim, eu falei com a chefe lá da UTI, eu falava, mas que coisa? Porque os médicos ficam no computador, os pacientes ficam sendo cuidados por enfermeiros. O médico não sai do computador hoje para ver o paciente, ele está vendo lá gráficos e o paciente está ali moribundo na cama, mantido com drogas para expandir 15 dias de vivência em que a pessoa está lá sofrendo, né? É um sofrimento, não é um... Você fala, não, há uma possibilidade de retorno? Eu mesmo fui colocado numa sinuca, assim. Olha, uma hora eu cheguei, desliga os equipamentos, eu assino, vai desligar já. Aí o médico falou, você quer mesmo, a gente desliga. E você fala, bom, é a última esperança? Ele fala, não sabemos. Aí você não fica com coragem, né? Porque você fala, bom, se eu vou fazer uma eutanásia praticamente, né? Você está fazendo um... Aí você fala, não, vamos esperar, porque a gente sempre tem aquela esperança que o médico também tem. Não acho que o médico haja de má fé. Eu estou falando que o modelo precisa ser revisto em alguns casos. Concorda comigo? Eu penso igualzinho, não é má fé, e não é mesmo. Está querendo dizer fazer o melhor do paciente nas condições que se apresentam. Com certeza. Agora, o avanço da medicina paliativa vem justamente por aí. Exatamente. Tá? A gente, o profissional médico, ele presta um juramento quando ele se forma, de fazer todo o possível para salvar o paciente. É isso que nós fazemos. Claro. Mas tem momentos, chega um determinado momento que a gente tem que reconhecer que chegou. O limite, né? Está no limite da estruturação da matéria e às vezes até da dignidade do paciente que está lá naquele leito. Que a gente tem que deixar. Leva para junto da sua família, dos seus filhos, dos seus entes amados, para que ele tenha aquela tranquilidade interior. E ele possa encontrar, fazer a sua passagem. Exatamente. Eu penso da mesma maneira. Com paz, com alegria, sabe? Com assim, sentido dignidade, né? Dignidade, sabe? Junto com os seus entes queridos. Concordo plenamente. Concordo, essa informação é bastante importante, concordo plenamente. Eu estou preparando uma palestra, doutor Ariovaldo, sobre acupuntura e depressão, que aliás foi o tema da minha monografia na minha pós de psicopatologia. Como é que a medicina chinesa e a acupuntura pode auxiliar nos casos de depressão. Eu tenho levantado, alguns anos atrás, talvez um ano e meio atrás, no máximo 2 anos, mais menos do que isso, foi publicado uma matéria na revista super interessante, dando conta que o Brasil é um dos campeões de depressão no mundo. O Japão é o que tem menos depressão e o Brasil é um que está crescente. Os homens de 5,8% vão desenvolver depressão e as mulheres 9,8%. Como é que a homeopatia pode ajudar nos tratamentos de depressão? Num mundo que a gente vive assim, inseguro, cada vez mais competitivo, cada vez mais capitalista, cada vez mais materialista, isso tende a aumentar. Com toda certeza tende a aumentar. Agora,
Como a gente faz? A gente trata, a gente tem que conhecer o paciente, tem que conhecer as causas que estão sendo a base desse processo depressivo e trata. Às vezes a gente consegue tratar só com remédio homeopático, às vezes não, às vezes precisa do suporte terapêutico ou de um psicólogo, muitas vezes, até às vezes a gente recomenda um suporte do psicólogo, tá, do profissional da área, e às vezes até precisa tomar um remédio alopático também. Que também vocês podem eventualmente... A gente, se for o caso, a gente prescreve, mas eu recomendo sempre que o psiquiatra faça isso. Eu agradeço muito, o nosso programa já chegou ao fim, doutor Ariovaldo. É rápido, né? Passa rápido, né? Passa rápido, até abriram a porta lá, o horário. Eu agradeço muito a presença do Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho, médico especialista em homeopatia e acupuntura pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Atual presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira, a AMHB, órgão que representa os médicos homeopatas brasileiros, e vice-presidente da Associação Paulista de Homeopatia, PH, entidade de quase 80 anos e uma das primeiras associações homeopáticas do país. Doutor Ariovaldo, agradeço muito sua atenção, muito obrigado pela sua presença. As câmeras estão à sua disposição para a sua despedida. Quiser deixar o site da entidade, o telefone da entidade para as pessoas que quiserem entrar em contato, o senhor fica à vontade. Sim, claro. É uma satisfação estar aqui, realmente, é uma satisfação, tá? E a gente poder usufruir de um órgão de difusão tão bom como é esse daí, via internet, uma TV, AltV, que está dando esse suporte para a gente poder transmitir, né, um pouco dessa vivência que a gente tem na área de homeopatia. E dizer, né, que se as pessoas quiserem mais informações, existe o site da Associação Médica Homeopática Brasileira, que é www.amhb.org.br, o site da Associação Paulista de Homeopatia, que é www.aph.org.br, e tem o do curso de especialização da Alfa PH, que é www.especializaçãohomeopatia, tá? Sem o C cedilha, sem o tio sobre o a.com.br. Nós agradecemos muito a presença do Dr. Ariovaldo, realmente aprendemos muita coisa sobre homeopatia, a aplicação da homeopatia, o que pode ser muito importante às mães, aos próprios pacientes e, obviamente, essa técnica, essa abordagem que eu particularmente sou um dos fãs e realmente agradeço a sua presença, os seus esclarecimentos. Provavelmente eu vou convidá-lo novamente para trazer outros temas, outras pautas para darmos continuidade aos nossos estudos de homeopatia. Uma boa semana a todos. Os salutos provavelmente muda para horário para as 15 horas. Eu aguardo você até lá. Boa semana.